Oi, gente! Tá começando o primeiro Nosso Olhar aqui na Ubra TV. Mas antes de falar o que tu pode esperar desse programa e antes de apresentar a nossa bancada, eu queria trazer algumas informações. Conforme os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as mulheres constituem aproximadamente 51,3% da população do Rio Grande do Sul. Outros dados apontam que as mulheres são maioria nos cursos de comunicação aqui do estado. Mas por que eu tô falando isso? Porque mesmo sendo maioria no estado e na comunicação, em 2024, o Nosso Olhar surge como único programa feminino de opinião da atualidade na TV Gaúcha. O Nosso Olhar é um programa feito por mulheres, para mulheres e para quem mais se interessar nas pautas. A nossa ideia é trazer para o debate assuntos atuais de diversos cenários, mas sempre com o nosso olhar. Nós teremos convidadas a cada programa, mas para a estreia resolvemos reunir as apresentadoras que tu vai encontrar toda semana por aqui. Como uma forma do público nos conhecer melhor e também de nós mesmas trocarmos figurinhas sobre as nossas vivências. Eu vou começar então com a nossa primeira apresentadora, que é a Sabrina Tomasi. A Sabrina é psicóloga, clínica e jornalista, tem MBA em comunicação corporativa, é palestrante e idealizadora do podcast Âncora de Carreira sobre empreendedorismo feminino e materno e apresentadora dos podcasts RH Mais Líder e Vamos Nos Entender. Atualmente também à frente do Jornal da Mix, é mãe da Luísa, de 14 anos, e da Maria, de 9. Seja bem-vinda, Sabrina. Muito obrigada, já gostando muito do clima aqui das que nossas coisa boa, apresentadoras. Né? Vamos continuar então com a Milena de Mamã, Relações Públicas e formanda em jornalismo, MBA em marketing, fundadora do Instituto Tulipa, com ações no empoderamento feminino e no podcast Conversa Rodada. Repórter da Ubra TV e participante da bancada do Cafezinho na Rádio Mix. É mãe do Kazuki, de 12 anos. Bem-vinda, Milena! Eu também estou adorando a novidade desse programa. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com a gente. A gente já em off, no making off, a gente já super se identificou com os assuntos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Coisa boa, né? E pra finalizar por último, mas não menos importante, a gente tem a Bruna Essig, que o pessoal aqui da Ubra TV também, assim como a Milena, já reconhece da telinha. Ela é jornalista, pós-graduada em televisão e convergência digital. Sempre trabalhou com televisão em diversos veículos até chegar hoje ao Conexão aqui na Ubra TV. Possui a Bruna Essig Comunicação Efetiva, uma empresa de treinamentos de oratória. Nas redes sociais, compartilha os desafios da maternidade com as suas seguidoras. Na Rádio Mix, participa da bancada do programa Cafezinho e é mãe do Theo, de 4 anos. Olá, boa tarde, gurias. Que alegria estar aqui com vocês, que alegria estar aqui com a nossa audiência. Tenho certeza, como a Milena falou, que muitas mulheres e pessoas interessadas vão se identificar. E a ideia é a gente trazer isso com leveza, trazer informação, mas sempre com o nosso olhar, do nosso jeito. Então é uma alegria ter tantas mulheres diferentes entre si, mas que também têm muitas coisas em comum e as suas histórias. E já estou super feliz de estar aqui com todas vocês. Coisa boa, e eu acho que é legal, assim, uma coisa. Antes de eu me apresentar também, né? Você tem que apresentar a Juju. Eu acho que é legal isso que o programa traz essa ideia justamente de mostrar um outro viés, uma outra visão da personalidade de cada uma, né? A gente tá acostumada a ver uma Sabrina, a ver uma Bruna, a ver uma Milena. Eu acho que aqui a gente vai poder explorar muito isso junto com também a audiência que futuramente vai poder mandar os seus temas, suas sugestões pra gente, né? Então eu acho que aqui vai ser uma roda aberta para se abrir de fato, né, sobre vários assuntos e mostrar uma parte de cada uma que normalmente o público não vê, né, não conhece. Mas então, vou falar de mim, tá? Eu sou a Juju Macena e é ótimo que eu vou falar de mim lendo a minha cola. Porque assim, é mais difícil a gente falar da gente do que falar dos outros. Eu sou a Juju Macena, eu sou Relações Públicas, cursei jornalismo, mas acabei não me formando. Tenho MBA em Negócios de Moda. Trabalho com comunicação há muito tempo também, atuei muito em rádio, TV também, como colunista e editora de moda.
há 3 anos eu estava fora da mídia tradicional, estava atuando como criadora de conteúdo exclusivamente, né, com foco no meu Instagram. Mas sempre fui uma apaixonada por comunicação, por rádio, por TV. E tô muito feliz de estar de volta, né? Tô aqui na Ubra TV com o Nosso Olhar e também tô com as gurias no cafezinho lá na Mix FM. Eu acho que é isso, né? Eu não tenho filhos, tá? Eu sou a única que não sou mãe de seres humanos, mas sou mãe de pet. De pet, tu é. Eu tenho 4 cachorros, 2 gatos e 2 tartarugas. Família, Juju. É uma família, uma grande família. Grande família. Mas assim, gurias, eu tava falando, quando eu fui fazer a pauta, eu disse até pro Zé, eu falei, não vou falar nada pra ninguém, porque eu queria justamente que a gente fosse pega nessa... é uma conversa, a gente tá numa mesa, sentado aqui, tomando uma aguinha, né, o horário é o que o horário permite, um cafezinho, mas que a gente pudesse bater um papo mesmo, e a gente tem muita coisa em comum, né? Eu e a Sabrina, a gente se encontrou pela primeira vez hoje, né? E ao mesmo tempo, quando eu estava lendo sobre vocês, que eu fui organizar ali as informações sobre cada uma, eu vi, poxa, como tem muita coisa em comum. E uma coisa assim que apareceu na fala de cada uma ali, no que vocês me mandaram, na biografia de vocês, é a grande presença, assim, do feminismo, né? E que ele está em diversas formas, né? No trabalho que tu faz, no teu trabalho também, na tua interação sobre maternidade, né? Eu também busco, assim, tratar com um viés e com um olhar feminista tudo na minha vida, seja a minha carreira, a minha vida... íntima, né? Acho que é uma coisa que nós somos mulheres que estamos levando essa bandeira adiante, né? E há algum tempo eu acho que assustava ainda um pouco as pessoas se falarem, assumirem feministas, mas eu acho que isso é uma coisa que está caindo por terra porque as pessoas estão entendendo um pouco mais, né? Eu acho que ainda assusta. Acho que ainda assusta, acho que ainda tem preconceito. Sim. Ainda acho da coisa femi chata, feminazi. Acho que tem. Mas se tem uma coisa que eu aprendi a colocar nas palavras é o plural. Então, eu, fazendo psicologia, é pensar psicologias. Então, quando a gente olha para o feminismo, eu acho que são feminismos também. Exato. Eu ia dizer multifacetado, né? 1000 anos atrás, no Túnel do Tempo, quando eu estava lá na URGS, eu fui fazer uma cadeira letiva, né, uma disciplina letiva, e eu fui fazer uma que tinha lá feminismo. Uhum. E daí fiz toda uma disciplina, e aquilo ficou marcado para mim. Na época, talvez eu não tenha dado tanto valor como hoje, quando eu fui adotando posturas, porque eu acho que eu fiquei mais feminista depois da maternidade, de ter 2 meninas, de ter um olhar diferente. Eu achava que era tudo igual. Eu juro que eu pensava, até nascer a minha filha, tudo igual, bobagem isso. Quando eu tive filho, eu disse, não é igual. Mais de 50% das mulheres saem do mercado de trabalho até os 2 anos dos seus filhos, seja por demissão, seja porque não conseguem conciliar com as suas carreiras. E daí eu comecei a ver, e eu falava, por que todas as parlamentares só têm pauta mulherzinha? Eu tinha um olhar preconceituoso. Uhum. E daí, quando eu fui ver, se elas não tratarem de creche, de licença maternidade e de trabalho feminino, quem é que vai tratar, né? Trata. Sim. Então, esse olhar peculiar, que é o que a gente busca, eu acho que não é igualdade. Isso eu parei, assim, não é isso, não somos iguais, mas a equidade. Né, é tratar os diferentes como diferentes. Mas acho que esse nome feminismo ainda assusta porque cada pessoa tem um olhar, né, um conhecimento. Qual é a minha experiência com o feminismo? É um extremo, mulheres que não querem saber de homens. Existem Sim, comunidades que eu acho que... Mas existe o outro feminismo, que é aquele que Claro. só quer equidade. Então, é saber... É o feminismos. Então, É que eu acho que tem isso, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, não têm o conhecimento de fato, o que significa, qual que é a luta, o que tu quer buscar com isso, né? E que a gente consegue ter hoje um microfone na mão. Teve alguém que abriu espaço antes pra gente. Exatamente. E parece que feminismo é só aquela luta de ir lá para frente, né? Junto com outras mulheres e contra os homens, que nem tu falou. E, na verdade, tu não precisa nem levantar uma bandeira, né? Tu pode ser, né? Postura. Que eu acho que, Claro. que nós 4 aqui, pelo menos, que a gente está até se conhecendo mais intimamente agora e vamos conhecer ao longo do programa, junto com todo mundo que vai estar nos assistindo, a gente vai se conhecendo, a gente vai se abrindo, né? Mas eu nunca levantei uma bandeira, assim, de dizer, eu sou feminista.
Mas eu sempre, desde adolescente, eu tentei ser. Eu me lembro que eu admirava os guri que surfavam. Por que eu não posso surfar também? Por que eu não posso ir para a praia no final de semana? Isso eu estou falando de 25 anos atrás. Por que eu não posso passar o final de semana na praia também, surfando e bebendo, sei lá, né? E daí eu fiz isso, comecei a fazer. Então, eu nunca aceitei que, como mulher, eu não podia fazer algo, sabe? Então, eu acho que eu sempre nem sabia na época a palavra feminista, né? Exatamente. Mas eu só sabia que eu queria fazer coisas que aparentemente eram só para meninos. Então, isso. E por que então que eram só para meninos, né? Isso que a gente ficava, tá, mas por quê? Por que eu gosto de eu me divirto igual também, né? Tu sabe que eu tinha uma coisa quando eu era criança, assim, e pré-adolescente, que eu odiava rosa. Porque rosa era coisa de guria e eu não queria só estar associada àquelas coisas, àqueles valores, aquelas vontades, aqueles hobbies, sabe? Então eu não gostava de rosa. Eu fui usar rosa depois de adulta. Mas sabe que Por para causa disso. achar, quando eu tive minha primeira filha, 14 anos atrás, para eu achar uma roupa para ela de bebê que não fosse rosa e lilás, Nossa. eu comprava na parte dos meninos. Para eu achar branco, eu ia na ala de roupas de bebês meninos. E comprava branco, comprava verde, porque na parte das meninas só tinha lilás, rosa, e eu também tinha uma certa aversão. Depois me rendi, porque elas queriam muito rosa. Mas no início, eu disse, eu quero pôr outras cores nessa criança. E como as nossas referências são masculinas, porque eu muitas vezes sempre fui mais moleca mesmo, e dizer, ai, mas tu é muito gurizinho. É. Então, aceitar que não, isso também é um comportamento Feminino. né? Exatamente. Tem uma frase que diz, né, gurias, que o lugar da mulher é onde ela quiser. E vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Eu acredito, assim, concordo muito com isso que a Sabrina falou, é buscar a equidade, não querer disputar com o homem, né? Eu sou mãe de menino, então, assim, eu não posso dizer, não gosto de homens, não quero saber de homens, homens são menos. Na verdade, o meu papel enquanto mulher, enquanto mãe, é educar um ser humano, um homem que respeite a mulher. Eu acho que é uma das facetas do feminismo, é um dos lados do feminismo, além de buscar a equidade, é justamente isso, criar pessoas, criar vínculos. A Milena tem um filho homem também, é a gente ensinar o homem a respeitar o lugar da mulher, que será onde ela se sentir melhor. Porque os cada homens uma se sente melhor num lugar aqui, em uma postura, por exemplo, tu é mais da praia, outra mulher. E eu acho que a gente também, entre si, se respeitar enquanto mulheres, a opção de cada uma, o posicionamento de cada uma, a crença de cada uma, o valor de cada uma. Porque se a gente busca tanto essa comunhão, essa sororidade, que é a palavra mais bonita utilizada no momento, se a gente busca isso, a gente tem que começar a fazer o dever de casa entre a gente. É eu respeitar a Juju na crença dela, na forma dela, ela fazer isso comigo, porque senão a gente não vai ter unidade. Como é que a gente vai lutar por algo? Se aqui dentro, se as mulheres entre si se estapeiam, digamos assim. Que é uma coisa, inclusive, nisso, que as mulheres foram criadas para fazer, competir, né? Juju, que é para pra competir. A gente foi criada para competir. Conseguiu se manter. Quando eu tinha o podcast, eu estudava bastante ainda sobre o empoderamento feminino, porque uma coisa é a gente achar que sabe, outra coisa é a gente ir na história mesmo, né? Então, a questão do patriarcado, enquanto jogava as mulheres uma contra as outras, porque sabiam que elas juntas iriam se fortalecer. Mulheres, quando se unem, não tem para ninguém, né? Então, naquela época do patriarcado, era muito mais fácil. Não, a tal está falando mal de ti, ela está competindo, ela tem inveja de ti. Mantinha a mulher lá no seu quadrado, sozinha, cuidando da família. Então, não tinha essa fortaleza, sabe? Então, no momento que a gente ainda está nesse nível de estar quebrando esses paradigmas, né? Ainda é muito difícil, mas eu comecei a mudar o meu pensamento, acho que faz uns 5 anos, mais ou menos, quando eu comecei a estudar. Eu me lembro que uma mulher de outro estado assumiu como deputada estadual ou vereadora, não lembro, que saiu a manchete e ela foi com bastante decote, daí saiu notícia. Na hora que roupa é essa? Na hora. Só que daí eu lembrei. Primeiro pensamento. Aí daqui a pouco eu fiz todo um tratamento e Milena volta. A gente não sabe a história dela, a gente não sabe se daqui a pouco aquela roupa era o que ela estava se sentindo mais poderosa, mais feliz. Daqui a pouco ela tinha vergonha do corpo um tempo atrás e sei lá, de repente passou por um momento que ela conseguiu se sentir bonita, e naquele momento que ela tinha vencido por votos, né? Ela estava sentindo a mais poderosa, foi com a roupa que ela sentiu a mais poderosa. Quem sou eu
para julgar. Então, ali eu fui começando a me desconstruir, mas estudando, sabe? Não é tão simples assim. E esse é um olhar que eu acho que serve para todo mundo, para homens e mulheres, porque quando a gente fala da competição entre as mulheres, a gente está numa sociedade competitiva que também bota os homens numa competição entre eles, né? Embora se tenha culturalmente mais aceitável, eles são mais acostumados a falar de trabalho quando estão em outros ambientes. A gente parece que fala de trabalho só quando está no trabalho. Aí vai para a reunião da escola, é escola e filho, vai para o bar, é outros assuntos com os amigos, e às vezes perde a oportunidade de negócio, né? Então, esse foi um aprendizado que eu tive, de não, vamos falar de trabalho em outros ambientes, né? Que não de modo desagradável e descontextualizado, mas de se permitir falar sobre esse outro nosso aspecto. Mas a competição é uma característica do nosso tempo, a gente está falando ainda muito do colaborativo, de uma mentalidade, de uma nova mentalidade mais colaborativa, mas a gente cai na tentação da competição, assim, quem é melhor, na comparação. Essa desconstrução é difícil de se fazer. Mas isso vocês não acham também que isso tem mais entre as mulheres? Porque parece que entre o homem é mais normalizado e é esperado a competição. Entre as mulheres, vocês não têm essa ideia que a gente tem muito isso, muito forte? Sabe o que eu... De maneira prejudicial? Analisando dos amigos do meu marido, assim, sabe? Vendo, eles tiram um sarro disso, sabe? É uma competição que... Até entre os amigos ali, mas... Eles estão vendo que mas eles tiram sarro e normalizam aquilo. A mulher se ofende. Não sei, eu tô pensando junto com vocês, tá? A mulher já fica ofendida. E isso é uma outra desconstrução que eu tenho feito, a minha última desconstrução que eu estou começando a fazer, até observando ele também, sabe? De não pegar para mim isso, e não ficar magoada e, de repente, ir tirando de letra, assim, tirando sarro, sabe? Que nem a primeira vez que a gente, acho que foi eu e a Bruna, ou eu e a Juju participamos do cafezinho, eles queriam que a gente brigasse, sabe? Sim, vocês têm que brigar, vocês têm que competir. Eu falei, não, a gente foi não comigo, compete. Milena. Foi contigo, É comigo né, também, depois. Eles Sim. tentaram também. Daí eu falei que engraçado, eles estão trazendo algo que também eles aprenderam. Como Mas é que quebrou homens. o padrão, né? Vocês também? Não, mas como que era o papel, assim, quando... Há nem tanto tempo, tá? Há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei no rádio de entretenimento, de bate-papo e tudo mais, a mulher, ela entrava num papel muito bem desenhado, tá? Ou era a gostosa, né? Ou era burra, basicamente falando. Exatamente. Assim. Então, e daí, só tinha uma mulher, que era a cota da mulher, né? E era esse o personagem que ela exercia, sabe? Então, eu acho que hoje a gente poder também ter... Claro que os guris brincam e a gente fica falando sobre isso também, mas tu poder entender que tu tá ali como uma participante como qualquer outra, né? Que tu não é... Por ser mulher, tu não tem um comportamento... que é esperado de ti, né? Os estereótipos. Os estereótipos, exatamente. Isso. Que às vezes eu não sinto, mas pode ser uma coisa da minha bolha, que eu não sinta tanta competição de achar que as mulheres concorrem mais uma com as outras. Não sinto isso. Mas, não quer dizer que não exista, né? É o meu contexto. Mas talvez eu concordo contigo em relação às posturas. Da gente ter um humor. Porque eu tenho uma tendência a levar na brincadeira, a dar risada, a deixar passar. E eu sei que tem muita gente que se ofende, que se magoa, e às vezes não fala sobre isso, né? Ou não fala com quem deveria falar diretamente, com a pessoa com quem se sentiu magoada. Então, talvez essa postura. Mas me impressiona quando vocês falam isso. Queriam que a gente brigasse. Gente, olha como é forte esse estereótipo. Mas né? sabe que isso que tu falou, de ter o humor, de ter a saída como humor, eu acho que é muito dessa nossa geração, de que precisou, querendo ou não, vejam a palavra que eu vou usar, mas educar um pouco o ambiente de trabalho. Tu sabia que se tu brigasse quando alguém fala isso, tu vai te afastar. Porque daí tu vai ser a chata, a brigona. E ela é a que implica com tudo. Então, a saída do humor, eu acho, tá? Aqui falando... KKK e vai indo. Exatamente, É entendeu? uma alternativa que a gente encontrou. Por outro lado, quando uma mulher é posicionada, ela é mais séria, ela tem um perfil mais sério, ela é braba.
Ai, fulano é muito braba. Ai, porque tu tá braba? Não aconteceu nada. Só que tem momento de brincar e tem momento de falar sério. Quando tiver que falar sério, eu vou falar sério. Não é porque eu sou braba, é porque eu sou posicionada, é porque eu entendo o ambiente que eu tô. Sendo mulher, sendo homem, não importa. Mas parece que da gente é esperado sempre uma doçura, assim, em todos os momentos, até quando a gente tem que ser mais séria. E eu não concordo com isso. Acho que tem momento para ser sério e tem momento para não ser. E eu não vou deixar de ser doce, de ser leve, de ser feminina, de ser bacana por causa disso. Mas são os palcos da vida, né, Sabrina? Que a psicologia também fala muito. Quero até que tu complemente, mas é a gente saber se posicionar. E a mulher, ela é versátil. A mulher é multifacetada. A gente não é só... Pô, a gente é mãe. Quando a gente é mãe, a gente é de um jeito. Quando a gente está na nossa casa com o nosso namorado, com o nosso marido, a gente é esposa. Quando a gente está no trabalho, nós somos profissionais. Então, eu acho que as pessoas também têm que entender isso, que tem lugares e comportamentos esperados em cada ambiente. Exato. Eu acho que o que mudou é que a gente tem em massa hoje mulheres ocupando mais espaço. Né? A gente olha, a maior parte da população brasileira. Eu estava olhando os dados do Tribunal Superior Eleitoral, é maior parte do eleitorado. No Brasil é 51%, no Rio Grande do Sul é 52%, em Porto Alegre 55%. Nossa. Só que a gente vê isso nos nossos representantes? Não. Como, né? Não. Que loucura. Então, isso é impressionante. É porque eu fico pensando na minha própria carreira, quantas vezes eu ouvi a primeira mulher apresentar o programa tal. A última vez que eu ouvi isso, acho que foi em 2018. Primeira mulher... Então, 2018, para de dizer isso. Nem conta, entendeu? Faz de conta que já teve outra. Sim. É verdade, eu tinha pensado nessa. Aí, tem coisa que eu fico pensando, quando é que vai deixar de ser notícia? Sim. Né? Mas eu acho que essa é a diferença. É que isso é estar em massa. As mulheres nos seus espaços, ocupando seus espaços, e são muitos. E a gente está na maior parte na comunicação, maior parte no direito, mas quantas estão ascendendo nessas carreiras, né? E às vezes por querer ou não, porque a gente também não é obrigado a querer ocupar certos espaços, que eu também fico pensando. Claro. Eu quero meu maternar por mais tempo, abrir mão da minha carreira. Ótimo. Que também que é seja um a ato tua de escolha. muita coragem, né? Desde que seja escolha. Exatamente. Que é um ato de muita coragem, porque as pessoas erradamente falam, o que tu fala? Não, ela só fica em casa. Gente, o trabalho de casa é árduo. O trabalho de cuidar de uma criança, de tu ensinar um ser humano, parece que ela não quer fazer nada, ela só fica em casa, ela só cuida de filho. Poxa, esse só é a base de tudo. Criar um ser humano é criar a base de tudo, né? Eu assisti uma palestrante, um TEDx, que dizia assim, ela estava falando sobre a educação das crianças, mas ela disse, eu estava lá em casa, cansada, porque tem um período de gestação, a gente de fato se sente cansada. 24 horas por dia. E às vezes a gente não pensa no que o organismo está fazendo, que é simplesmente uma pessoa, né? E ela disse que chegou em casa, estava deitada, entrou o marido, mas tu tá todo o tempo deitada? Ela disse, por quê? O que tu estava fazendo? Planilha de Excel, planejamento? Pois é, eu estou fazendo cérebro, fígados, rins. Boa, muito bom. Maravilhoso. É muita coisa mesmo. Exatamente. E às vezes a gente patrola esses processos. Claro, claro. Não, e é muito louco também pensar que antigamente a gente tinha os papéis, qual era? O homem ia trabalhar, enquanto a mulher ficava, né, assim, quase que de uma maneira geral, em casa, cuidando dos filhos. Hoje, a mulher, ela tá indo ter uma carreira e na maior parte das vezes, ela ainda é responsável por praticamente todo o trabalho de casa e da criação dos filhos também, né? A logística disso, às vezes não vai ser a execução, mas ver o pensar. O que tem que fazer? Tu fazer isso, tu fazer isso, tu fazer. Isso. Demandando, né? Eu tenho pensado isso, nossa, nós, mulheres, mães, né? A gente só vai somando, né, as nossas atividades. Porque, pelo menos nós quatro, amamos trabalhar, né? A gente tá vendo... Eu amo trabalhar, mas, por exemplo, eu amo também, para mim é um luxo quando eu posso almoçar com meu filho, sabe? Pegar no colégio, almoçar com ele, para mim é luxo do luxo, assim. É uma baita oportunidade. A gente quer tá vivendo essas situações também, quer acordar ele, quer levar o filho no colégio, quer buscar. Nem sempre a gente consegue por questões do trabalho, mas a gente vai somando, né? A mulher vai somando. Ela dá um jeito, né? A mulher dá um jeito de manter a casa. Claro que é ótimo que se a gente tiver parceiros que também ajudem, peguem junto, né? Mas a maioria a gente sabe que não tem. Infelizmente, a gente conversando, né, com amigas assim, não tem
tem e a gente acaba administrando e até que nem a Sabrina falou, pelo menos o penso, pode até o parceiro que vai ajudar, mas ele quer ser demandado, né? Tá, mas o que eu faço primeiro? Me diz aí. Se fala muito hoje, não deveria ser uma ajuda. Tá, não deveria, mas eu também não vou fazer de conta que vai tomar iniciativa. E a gente tem muito do controle. Teve um podcast que eu botei no título, né, sobre controle. Controle foi a maior repercussão que eu tive sem as pessoas nem terem escutado, entendeu? Assim, você é controladora? Sim, sou. É tudo eu. Então, assim, a gente também, às vezes, quer que a coisa seja do nosso jeito e o único jeito da coisa ser exatamente do nosso jeito. Só fica bom se a gente fizer. Eu fazer. Então, eu também aprendi a delegar muito. Enquanto eu não tinha filhos, ok. Cada um fazia as suas coisas do seu jeito, ok. Com as filhas, tu tem que chegar num consenso. Então, foi difícil, assim, achar esse equilíbrio de, não, é desse jeito. Chega a criança arrumada, com os cabelos lambidos para trás, uma roupa fora de... por favor. Vai ser assim. O pai dela arrumou desse jeito. Tá belíssima. Ela tá bem? Ok. E delegar é um desafio, eu acho, para todo mundo em várias situações, porque inclusive no trabalho, né? Tem muita gente que tem dificuldade em delegar funções. É muito fácil a gente buscar centralizar. Acho que não que seja necessariamente uma coisa da mulher, mas eu acho que quando é alguma coisa que tu sente que tu tem um domínio maior, tu acaba... conforme a tua personalidade, tu acaba fazendo isso, né? De centralizar tudo em ti e não conseguir delegar. Então, eu não sou mãe, mas eu imagino que deva ser um desafio, né? Ele é o caminho da sobrecarga mesmo, para quem não tem filho, né? Sim. Querer pegar tudo para fazer, porque é o único jeito de dar certo. É verdade, muito boa essa frase. Caminho da sobrecarga. Vou usar. Como se o mundo não rodasse se eu não estivesse ali girando. E depois a gente descobre. Se a gente tentar, a gente descobre que o mundo gira. Que é possível. É uma maternidade mais leve, né, Sabrina? E mesmo tirando, né? Se não for a questão do filho, mas todo mundo que resolve puxar tudo para si, vai se exaurir. Claro, exatamente. Não interessa o aspecto da tua vida, né? Não é né? sustentável, para usar um termo agora falando também de maturidade, né? Eu fiz 40 esse ano e eu me sinto assim que eu estou conseguindo tirar essa questão de centralizar, deixa as coisas mais leves. A casa está bagunçada, tá, mãe, a gente dá um jeito, sem ter, eu acho que a maturidade nos traz isso, sem culpa nenhuma, sabe? Tá tudo certo, amanhã tu faz isso, tu faz aquilo, se não der amanhã também depois de amanhã, tá tudo certo, e dá risada. Então, eu noto que ao longo do tempo eu consegui deixar a vida mais leve também, dentro de casa, no trabalho, que nem eu falei para vocês também, não... De repente, quando era mais nova, me ofendia por muitas coisas. Hoje, dou risada junto. Claro, a gente não é de ferro, né? Tem momentos que a gente se ofende. Mas eu consigo trabalhar dentro de mim para deixar até essa ofensa leve, sabe? É que eu acho que o tempo passando, ele nos traz maturidade, logo a gente sabe estabelecer o que é e quem é prioridade. A gente se conhece mais também, né? A gente se conhece, então assim, arrumar a casa talvez não vai ser prioridade naquele dia, outra coisa vai ser mais importante. Eu acho que a idade vai chegando e vai nos mostrando o que é prioridade e quem é prioridade. Eu acho que é um ótimo papo pra gente continuar depois do intervalo, que agora a gente faz uma pausa rapidinha e daqui a pouco, exatamente, molhar a garganta, né? Que todo mundo falou bastante aqui. Quero falar pouco. Mas daqui a pouquinho a gente tá de volta, então não sai daí. Estamos de volta com o nosso olhar aqui na Ubra TV. Eu sou a Juju Macena e tô com um grande elenco aqui. Toda semana tu vai nos encontrar. Milena de Mamãe, Bruna, como é que é teu sobrenome? Fala. O alemão mesmo? O que Essig. Essig. Então, eu falei, Bruna, olha só como que fala mesmo, né? Porque eu sei quem tem sobrenome difícil, geralmente tem o jeito que as pessoas falam e tem o jeito correto, né? E a Sabrina Tomasi. Sabrina Tomás, é barbada. Só é difícil escrever, mas exato, né? É tranquilo. Mas a gente estava falando, antes de ir pro intervalo, a gente estava falando sobre maturidade, né? O papo estava esquentando, a gente teve que dar uma cortadinha, mas já vamos voltar daí, porque no intervalo a gente ficou aqui falando sobre isso também, né? E a Bruna, ela até se endireitou assim na cadeira e falou, eu tenho muito para falar sobre isso.
Vamos falar sobre a idade, né? Então, eu ia dizer, Juju, que eu tenho 34 anos e de verdade, assim, eu sinto que hoje eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. As pessoas falam, principalmente isso, mulheres, quando eu tinha 20, meus 25. Claro, legal, vivo coisas muito legais. Mas a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha naquela época. A cabeça que eu tenho hoje, queria eu ter a cabeça que eu tenho hoje para desfrutar Naquela quando época, eu tinha né? 25. Então, assim, eu sou muito feliz. Eu acho que a mulher tem isso. Cada ano que passa, ela adquire mais maturidade e ela se sente melhor e mais plena naquela estação de vida. Eu vejo muito isso, eu não tenho saudade dos meus 25. Claro que se eu pudesse voltar, mas com a cabeça que eu tenho hoje. Como não é possível, tô bem na fase que eu tô agora. Agora eu vou fazer, saudade dos meus 34. Eu tenho 46. E eu vou dizer que na época dos meus 30, eu tava, assim, muito plena, assim, né? Tava estável na minha profissão, tinha conquistado espaços todos que eu queria, tinha decidido engravidar, tinha minha primeira filha, então eu tava muito plena. Aos 46, eu tenho, assim, tipo, já passei a crise dos 40, gente, e fiz questão de vivê-la. Então, assim... É importante, fui fazer, né? até quando a Milena falou de estar se formando, eu fui fazer uma segunda graduação, eu me formei em psicologia recentemente, estou fazendo uma transição de carreira, porque atendo clinicamente, então essa volta para o meio de comunicação foi uma coisa completamente fora inesperada. Dos planos, né? Uma pessoa bem focadinha, o que é difícil. Vai fazer, vamos. Porque gosto de comunicação, gosto de gente, então é isso. Mas a gente volta na questão da maturidade, né? E a crise dos 40... porque eu fiz questão de tê-la. Quando eu fiz 39, porque eu sempre digo, quando a gente completa a idade, é porque a gente fechou aquele ano, né? Então, quando eu fiz 39, tô começando meus 40, coisa de ansiosa. E avisei minhas amigas no WhatsApp, estou entrando na crise dos 40. Que coisa boa e importante, eu acho, avisar quem nos cerca, acho sabe? bom avisar. E daí uma amiga disse, não, mas é tranquilo. Eu disse, não, mas eu faço questão. E foi nos 40 que eu decidi que eu ia fazer minha faculdade de psicologia, que foi o primeiro vestibular que eu fiz. E fiz uma volta na vida e fiz 20 anos de jornalismo bem vividos, mas que eu decidi que eu ia fazer e que, buscando terapia, o que eu queria levar para os próximos 40, o que eu queria deixar para trás. Então, vale a pena ter uma crise dos 40. Né? E daí toda uma graduação nessa idade é diferente de uma primeira graduação, porque a gente não está mais correndo atrás de um diploma, a gente está correndo atrás de conhecimento, de estar estável e segura para ir para uma outra área, é conhecer outro mundo, e quanto mais a gente conhece, mais a gente tem curiosidades, pelo menos no meu perfil. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho curiosidades despertadas. E foi muito importante, eu ouvi de uma professora logo no início, era o suportar não saber. Porque eu pensava, gente, estou começando essa graduação, cada livro que eu lia, eu queria ler toda a referência bibliográfica. Eu não tenho tempo de vida para ler tudo. Eu adoro o livro, né? Tá aqui na livraria. E então essa angústia. Então a gente tem as oscilações. Eu estou bem, eu estou estável, estou com meu filho. Aí depois daqui a pouco tem uma loucurinha de novo, né? Na maturidade mesmo. Mas eu acho que a questão da serenidade, que é o que a gente estava fazendo no bloco anterior, de não se ofender tanto, de estar mais madura, é a gente reconhecer o que é meu e o que é do outro. E eu acho que isso é definitivo quando a gente já tem uma vivência. Parar de provar um tanto de coisas e dizer, isso é meu. A pessoa está brigando comigo, está me ofendendo, está dizendo uma coisa. Nossa, sim. Isso não é meu, isso é dela. Mas isso é uma coisa, Então, Sabrina. Tu, separa. claro, como psicóloga também, eu penso assim que é uma coisa que eu aprendi muito em terapia. Em terapia. Né? E por isso façam terapia. Eu tenho uma amiga que é médica e ela fala: ninguém tem que fazer terapia, as pessoas merecem fazer terapia. Exatamente. Mas sabe Né? que ainda me Presente falam. pra si mesmo, é maravilhoso. Eu ainda ouço. Eu não acredito em psicólogo. Eu disse, daí surgem minhas anteninhas, as minhas asinhas Sim. fechadas. E tu sai voando. Não acredita em mim. Né? Então, não acredito em psicólogo. Ou anteontem, uma pessoa me perguntou: psicólogo não é só para louco, né? Não, então vamos fazer assim, ó. Psicólogo é para evitar o adoecimento, é para viver bem, com qualidade, é para organizar o pensamento, o sentimento e evitar o adoecimento. Mas ainda é muito presente, principalmente na nossa geração, assim. Sim. A coisa do psicólogo para louco. A geração da minha filha, eu já percebi. É outra história, pessoa. né? Eu disse, mãe, me leva para o psicólogo. Criança e adolescente é comum, não É. tem que quase Em várias nenhuma, coisas, né? Adolescente, então, de filhos de amigos, né, que eu vejo, praticamente todos já estão É se porque a nossa tratando com geração um percebeu, psicólogo. sofre, mas não tem coragem de ir. Aí manda os filhos. Daí o psicólogo dos filhos chama os pais, a gente já... Daí tira- faz de conta que tu não tá mais tipo assim. Mas eu queria... eles têm uma noção de benefício, né? Porque a minha filha faz terapia e a gente decidiu, meu marido também já tinha feito, a gente, por que a gente foi procurar isso aos 30, 40 anos, com uma bagagem arrastando corrente, né? Então, vamos deixá-la ir largando a bagagenzinha.
E fica tu mais vê velha depois ao longo da vida? o resultado num adulto de 35 anos que faz terapia desde os 14. É uma outra pessoa, né? Na questão de si mesmo, do seu entendimento, né? Porque o grande lance, acho que de tu enfrentar as coisas do mundo é o que tu falou, o que é meu e o que é da outra pessoa. E é muito difícil, eu acho, pra gente, pelo menos eu que fui começar a fazer terapia com 29 anos, tu entender essa divisão, né? De tipo, o que é meu, o que é do outro. É no ambiente de trabalho, né? Total. Especialmente porque, Juju, porque a gente vem com a nossa infância, que muitas vezes é marcada por vários traumas, que a gente não soube lidar, porque isso, a nossa mãe... Não, o problema é a criança, o problema... Na verdade, é enquanto mãe que tem que saber lidar, e a gente traz tudo isso para essa vida adulta. Aí com 29, 30, também foi a idade que eu comecei a fazer terapia, tu começa a ter que ressignificar um monte de coisa, mexer em um monte de coisa, e não é assim, gente, ser vítima, eu sou vítima do que me aconteceu, mas nós somos um resultado do que nos aconteceu. A palavra não é vítima, é resultado. Então, assim, se a gente não teve uma criação, e eu tive, e falo isso tranquilamente, eu quero dar, quando o Theo nasceu, eu disse exatamente isso, eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou fazer com ele exatamente como fizeram comigo, ou eu vou ter que ser uma mãe completamente diferente. O meio termo eu não vou conseguir. Eu vou ter que ou ser uma mãe que eu julgo que eu sou e não é me achar que eu sou uma mãe extraordinária, eu acho que a gente também tem que se reconhecer, ou eu vou ser a mesma coisa que eu fui. Então, a gente cresce com isso que a gente viveu e a gente tem que ressignificar isso em terapia, e depois vem os filhos e nos curam também de muita coisa. Filho é sempre uma oportunidade, eu digo que é uma oportunidade de cura pra gente viver coisas que a gente nunca imaginou que a gente viveria, e pra gente fazer diferente, né? Porque é muito fácil também olhar e dizer, nossa, minha mãe fez assim, que absurdo. E quando chega a tua vez de ser mãe? E quando chega a tua vez de fazer diferente? Será que tu vai fazer diferente? Então, quando o Theo nasceu, eu disse, não, então assim, é outra vida daqui pra frente. Ele foi uma oportunidade na minha vida de eu ressignificar tudo isso, assim. Então, Eu lembrei agora também, sabe que o meu filho tá com 12 anos, né? Mas ele parece que ele já veio tão pronto, assim, no sentido dele saber o que ele quer, sabe? Com 12 eu era uma menina até muito insegura. Com 12 anos eu lembro, assim, principalmente com 12, bem naquela fase a primeira menstruação. Então eu já tinha um corpão, mas uma guriazinha, sabe? A cabeça de menina, fase, sabe? Sim. E daí um exemplo, sabe? É bobo, mas nós mães, eu estava assistindo uma série infantil com ele, isso há uns 2 anos atrás. A gente assistiu toda a série. E ele estava ansioso para terminar, porque a gente ia encontrar a prima dele, a filha do meu irmão, que eles já tinham assistido. Ele queria contar, queria conversar com ela sobre a série. E daí só faltava o último episódio, o último. E daí ele assistiu sem mim. Eu parecia que eu tinha tomado uma facada, assim, uma sabe? grande traição. Eu passei mal. Aí eu olhei pra ele, filho. Eu tava dirigindo ali, filho, mas tu não pensou na mamãe? Aí ele, não. Eu queria terminar logo e, de repente, eu tenho certeza que tu não ia conseguir ver. Porque tu pensa, que criança saudável. Estou criando um ser humano. Não, eu me lembro direitinho, eu tinha buscado ele no colégio, eu estava dirigindo. E eu tive que ficar, sem mentira, uma meia hora me restabelecendo daquele golpe, sabe? Você deve ser mãe de meninos. Mãe de meninos sempre me falam um apego extraordinário. Mas eu sabe que eu aprendi muito com isso? Eu falei, ele não está preocupado, sabe? Vou ofender a minha mãe, vou agradar a minha mãe. E ele foi honesto. Ele está vivendo a vida dele, os interesses dele, né? Daí eu pensei, viu? É um exemplo que eu tenho que seguir também. Eu já ficaria, magoada. Fiquei, né? Mas eu tentei mostrar para ele que não, só foi só... Mas a gente acha que a gente ensina, mas eles nos ensinam. Meu filho me ensina todo dia, às vezes parece que ele tem mais maturidade que eu para algumas coisas. A gente acha que está ensinando, mas a gente está aprendendo, né? De saúde emocional, o meu filho tem muito mais. Não, e até de resgate. Nem se compara, mas assim. Isso é fruto do que tu ensinou a ele também? Isso é fruto também, porque as crianças vão fazer também o que tiverem em casa. Então, provavelmente, a tua educação com ele também motivou a fazer ele ser seguro. E outra só, continuando também, que a gente falou do exemplo que a Bruna falou, né? De ensinar os meninos a respeitarem as mulheres. E o meu filho também, eu nunca, assim, chego e falo...
agora que ele tá pré-adolescente, já estou falando mais, assim, né? Mas nunca cheguei e falei, mas que nem eu falei para vocês, o meu feminismo é ser, né? E o meu filho sempre me viu correndo muito, e eu levo ele sempre quando eu posso. Até essa semana ele tá de férias, ele fez algumas gravações comigo, carregando o tripé junto. E uma vez, também o ano passado, ele assim, mãe, um dia do nada, eu não sei por que falam que mulher é fraca, sexo frágil, porque se o que eu enxergo é que mulher é muito forte, até acho que mais forte que homem. E daí, por quê? Não só eu, da avó dele, os exemplos que ele tem perto dele, né? E eu até falei num vídeo isso também, que eu falava muito de empoderamento feminino, eu falei, ouvir aquilo do meu filho fez tudo fazer sentido. Tudo, sabe? As nossas correrias, a gente quer mostrar, que a gente não mostrar, a gente quer fazer tudo, que tudo dê certo. E eu falando por mim, eu tento fazer que tudo seja muito leve, seja divertido, sabe? A gente faz alguma, sei lá, derrubou o prato no chão, ai, filho, tem que cuidar mais, mas aí daqui a pouco a gente está dando risada. Então eu tento fazer até a educação uma maneira leve, sabe? Então, quando ele falou aquilo, sabe, a percepção dele. Aí eu falei em vídeo, gente, coisa boa, né? A gente vê que os meninos, filhos, nos acham mulheres fortes, acham que mulher é forte através do nosso exemplo. Mas tem muito isso, querendo ou não, é total exemplo do que vê, do meio que tá, né? Eu lembro que e tem essa questão das gerações assim mais novinhas, né, terem uma cabeça muito aberta, terem uma consciência que a gente demorou anos para ter, assim, sobre várias coisas, né. Há uns 5 anos eu tava com os meus sobrinhos na casa da praia, assim. Eu acho que a minha sobrinha devia ter uns 16 e o meu sobrinho uns 15, né, de pais diferentes, assim, né? O meu sobrinho, filho de uma das minhas irmãs, e a minha sobrinha da outra, né? E a gente estava ali conversando, e daí eu não lembro o que era que a minha sobrinha falou, ou o que eu falei, e o meu sobrinho falou, ai, que coisa de viadinho. E daí a minha sobrinha falou, cara, por que tu falou isso? E ele falou, eu não faço ideia. E daí ele falou, ai, e ele ficou todo, tipo, envergonhado, assim, sabe? E daí ele falou, eu não sei. E daí eu já aproveitei, né? Mas o que é isso? Da onde veio? Por que isso, né? Só que eu achei incrível como um adolescente de 15 anos, ao mesmo tempo que ele fez alguma coisa, ele entendeu o erro e teve a necessidade de entender da onde veio aquilo, sabe? E eu acho que é um grande lance que a gente demorou muito tempo para entender várias coisas que a gente repete, tipo isso que o teu filho falou, né? Tá, mas por que falam que mulher é fraca? Se eu tô te vendo fazer tudo isso para cima e para baixo, tu pode ser tanto ou até mais do que muito homem, né? Então eu acho que eles têm uma visão, essa geração assim de adolescente, que eu acho sensacional, que vai salvar o mundo. E como é engraçado como tem críticas em relação a essa geração, né? Como a gente ouve, assim, até dos mais velhos, ou talvez quem seja muito apegado ao nosso estilo de educação tradicional, que diga, essa geração está perdida, essa geração é mimimi, a geração floco de neve, se toca, se desmancha. Eu disse, qual é o benefício? Ela é diferente, né? Não acho que nem melhor, nem pior. Ela é diferente de nós, mas em muitos aspectos melhor. Sim. Né? Em termos de sustentabilidade. E que bom que isso, né, Sabrina? Que as novas gerações sejam melhores do que as que já estão aí. Exatamente. A questão saudável, o choque de gerações é esse. A geração posterior, ela não pode ser igual àquela que veio antes. Eu me lembro quando minha filha, uma vez pequenininha, passou numa parada de ônibus e tinha uma pessoa com um cigarro na boca. E ela disse, o que é aquela coisa branca na boca daquela pessoa? Porque não tinha nem visto, porque já nasceu num outro contexto. Não nasceu no contexto de ter cigarrinho de chocolate para vender. No contexto eu ainda fumar. Dentro do escritório as pessoas fumavam. Eu brincava de fumar quando era criança. Eu lembro que Que loucura, né? Então é outro tempo, não é tanto tempo assim. Mas é aqui uma outra vida, né? Uma visão muito diferente para pouco tempo, né? Eu digo, eu crio nativos digitais, eu não sou nativo digital, eu sou a geração transformadora, do 110 para 220, assim, né? Analógico para o digital. Então a gente está sempre no esforço. Mas eu crio 2 nativas digitais. É outra vida, não posso querer que elas vejam o que eu vejo. Né? Elas têm lá o lugar de fala delas, também, para usar um termo que a gente está usando mais hoje em dia. Mas é muito louco, olha isso. Nada a ver com filho, tá? Mas o meu namorado é 6 anos mais novo que eu, tá? 6 anos, assim,
depois que tu é adulto, não é uma coisa. Quando tu é criança, é muita diferença. Quando tu é adulto, não é. Mas assim. Tem um choque por mais que sejam só 6 anos, tem um choque de geração, às vezes, sabe? Que eu aprendo muito com ele, assim, sabe? De ver que, claro, talvez por ele ser uma pessoa madura e tal, mas disso, assim, de certas coisas que ele já é de uma geração muito mais nativa digital do que eu, né? Eu não sou, eu aprendi, eu tinha aula de informática no colégio, né? Aquela coisa toda. E o comportamento, a visão, o jeito de ver as coisas é muito louco, sabe? E ao mesmo tempo eu acho que quando a gente fala, essa geração, essa juventude tá perdida, porque desde que o mundo é mundo, sempre se falou isso. Exatamente. A gente perde de aprender muito. Assim como eles aprendem com a gente, né? Os mais jovens, a gente... Jovens. A gente consegue aprender muito com eles também, né? Em vários traços, como isso que tu falou dos teus filhos, que vocês falaram, que parece que já nasce uma versão melhorada, assim, né? Já nasceu atualizado para algumas coisas, né? Na questão digital total, né? Sim. Eu ainda peço. Claro, aí a gente começou o bloco falando de maturidade, né? Aí entra usar da nossa experiência, que é o que a gente tem de vantagem, digamos assim, para modular um pouco de tudo isso que ele sabe, né? Então, nasce com uma série de habilidades. Mas com que valores vamos usar essas habilidades? Como é que acessa essa tecnologia para quê? Porque tudo é ferramenta, tudo é o comportamento. Então, a diferença da experiência é dizer, olha aqui, não vai para aqui que tu vai te quebrar. Olha para isso aqui, respeita isso aqui é importante. Então, é esse cruzamento de experiência e inovação que é perfeito se a gente se abre para isso, né? Sim. Eu tenho amigas também bem mais jovens, assim, com seus 20 e poucos, assim. Pessoas que eu trabalhei junto, acabei tendo uma amizade e tal. E é muito louco, porque eu lembro, assim, de ter algumas situações de alguma delas estar sofrendo por amor, que já tem todo um posicionamento diferente, né? As pessoas de 20 e poucos tratam também as relações de uma forma diferente, mas sofrendo e tal, aquela coisa. E daí, quando tu te lembra com 20 e poucos sofrendo, e tu só quer poder falar para a pessoa que vai passar, sabe? Mas é aquela coisa que com 20 e poucos anos, tu tem que passar por isso, né? Eu acho que tem muito sobre isso também. A gente tem que entender sobre os determinados momentos da vida que tem coisas que a gente precisa passar nesses momentos. Até Mas porque a terapia senão... ajudaria algumas coisas. Terapia com antecedência, Com que eu falei. certeza. A cabeça de 30 e poucos num corpo de 20 seria ótimo, né? Seria Mas tu sabe que eu não falei, eu tenho 34 também. E eu, assim, desde que eu lembro perfeitamente o meu aniversário de 19 anos, eu tendo crise. Porque eu entrei na faculdade com 20 anos. Porque, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, daí eu fiz cursinho, fui trabalhar, estava bem perdida na vida. E, enfim, daí eu tinha 20 anos. Quando eu fiz 19, que eu ia fazer o vestibular, que daí agora era, não, esse ano eu vou entrar e é isso, né? Eu estava desesperada, porque eu estava velha, que eu não tinha nenhum direito. 19 anos. Que eu não tinha. 17, olha aí. Que eu não tinha nenhum direcionamento na vida. Tipo, o que eu vou fazer? E eu passei a vida inteira, tipo, correndo, parecendo que eu estava sempre atrasada por causa disso. E depois dos 30, que eu comecei a entender, cara, nossa, não é assim. E é isso que a Bruna falou. Eu não troco o voltar a ter 20 anos sem ter a cabeça que eu tenho hoje por nada, entendeu? Até lembra muito a música que todas devem conhecer, né? Ando devagar, porque eu já tive pressa, né? Exato. Isso aí, para mim, é a minha música do momento, assim... que para mim também, eu sempre achei também, dos meus 20 aos meus 30, eu fiz faculdade, fiz MBA, eu fazia curso, isso, aquilo, eu queria morar em São Paulo, queria trabalhar, fiz várias entrevistas, sabe aquela loucura? Hoje eu olho assim, eu só quero paz, para começar. É porque tem tudo certo, né? Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Aí depois eu tenho... Por quê mesmo? Que exatamente. E às vezes a gente mesmo, não é uma pessoa que nos diz, nós mesmas botamos entre nós isso. Eu tenho, tá, mas quem que mas tem, também né? eu não sei se foi dos meus pais, até a sociedade, quando eu já comecei trabalhando em empresa grande também, e daí tinha aquele peso. Imagina, eu terminei a faculdade, já fiz um MBA muito da empresa também, sabe? Mas, claro, agradeço, né? Estudo é sempre muito importante, mas era aquela ânsia
E hoje, várias coisas, assim, como eu fui sempre do marketing, tu tem que estar sempre mostrando que tu é algo que tu não é, que, sabe? Fazer o marketing da tua vida, né? E daí hoje eu olho assim, ai, que preguiça, sabe? Mas Que vamos combinar preguiça. que maturidade não tem a ver só com idade, né? Tem gente Não. que vai lá passar dos 30, dos 40. E não e é. vão estar nessa paz ainda, nessa vibe. E eu acho que isso interfere muito, eu falando de uma coisa que eu não tenho certeza, porque eu não sou mãe, mas na maternidade também, né? Eu acho que a maturidade que tu tem no momento de tu criar teu filho, de tu lidar com os problemas, que nem tu falou mas filho, como assim? Não pensou né? na mamãe. E eu acho... E tem um lance... E tem um lance, assim, que eu já ouvi muito em terapia, a Sabrina também vai poder falar mais, mas por mais que tu seja um excelente pai ou mãe, eu fico pensando, eu vejo, meus pais foram ótimos, assim, mas sempre tem alguma coisa, em alguma escorregada de vida que deixa alguma cicatriz na vida algum trauma, alguma coisa, né? Por mais que tu seja incrível, nós somos seres humanos, né? É difícil tu ser Como perfeito. bate lá, não é aquilo que eu digo, né? Então, por que a conversa é importante? E talvez a gente esteja aqui falando de maturidade, de resultado dessa maturidade, porque somos pessoas com habilidade de comunicação, que gostam de conversar e que puderam, então, ter feedbacks, que puderam perguntar, mas por que está usando essa palavra? E a gente tentar evitar criar monstros. Claro. Né? Porque se a gente não ficar calado, guardando as coisas, muito mais chance de a gente criar monstros gigantescos, assim. Só que não tem, por mais boa vontade. Eu trabalho com... Até foi engraçado ouvindo as apresentações de vocês, que eu disse, isso não botei na minha apresentação. Não, tem uma outra graduação. Tem uma empresa, eu tenho também, nem botei nenhumas vezes. E só de começar a valorizar algumas coisas que a gente tem, né? Mas quando eu faço palestras sobre comunicação interpessoal dentro das empresas, é falar com pessoas, não é? Comunicação não é marketing, não é oratória, é a inter-relação ali de uma equipe. E o nome é óbvio, tem que ser dito. Porque eu mesma tinha insegurança de que o que eu ia dizer, mas não é óbvio isso. E daí eu fiz a primeira vez, eu disse, gente, as pessoas realmente não prestam atenção em alguns cuidados, de que aquilo que eu falo nem sempre é óbvio para o outro, e aí tem uma série de razões, de funções mentais e tal. Mas a gente, às vezes, mesmo se esforçando, porque eu digo lá, o interesse de ser entendido é meu. Se é importante para mim, nem sempre é importante, mas quando é importante, eu tenho que me esforçar que o outro entenda. Se eu tiver que usar palavras diferentes, formatos diferentes, desenhar, que eu faça, isso é importante para mim. Mas mesmo com isso, eu digo com as minhas filhas, ontem mesmo, falei uma coisa que a minha filha começou a chorar e não teve que eu arrancasse dela de qual parte da minha fala tinha atingido Despertado ela isso. tão fortemente. E ainda tô cavucando. E olha que, eu tenho esse cuidado, eu tenho a minha escuta. Então, dentro da maternidade e paternidade, existem tentativas amorosas e cuidadosas. E quanto mais amor e cuidado, melhor. Mas não é perfeição. Não é perfeição. Mas a gente refletir e buscar melhorar isso, né? Eu acho que também tem a ver com essa questão das gerações que vieram antes, não fizeram terapia, não tiveram esse autoconhecimento. E depois a gente, enquanto filho, a gente entende algumas coisas dos nossos pais. A gente perdoa, mas por outro lado a gente também olha e diz, nossa, como pôde fazer isso? Então, assim, vamos ser bem honestas aqui, né? A gente olha e pensa, eu entendo a minha mãe, realmente. Mas tem coisas que eu olho hoje, eu digo, nossa, eu não entendo. Exato, eu digo, nossa, eu juro que eu não entendo. Porque, assim, eu jamais conseguiria fazer, pensar, agir assim com o meu filho. Então, muitas coisas se explicam e outras ficam sem explicação, sabe? Então, assim, não estou querendo julgar nada, mas eu também acredito que os nossos pais fizeram um bom papel, porque nós estamos aqui, somos bons seres humanos e tudo mais. Mas é a gente ressignificar. A gente não tem como mudar as pessoas, principalmente depois ali de uma certa idade, uma certa vivência, mas é a gente conseguir passar isso para eles, né? O Theo tinha um mês, eu já conversava com ele. E eu converso, ele não é como um adulto, assim, mas eu falo firme com ele. Às vezes até uma vez uma mãe ele diz, eu digo, não, mas eu tô falando firme com ele. Eu me abaixo e converso com ele nesse tom de voz. Eu não fico, filhinho, o que tu fez? Porque eu quero que ele entenda, eu já quero que ele desenvolva essa comunicação nele, sabe? E até as professoras falam, nossa, como o Theo tudo ele tem uma coisa para falar, como ele é comunicativo. E ele diz, não tô gostando, mãe, eu tô me sentindo ansioso. 4 anos e meio, gurias. Meu Deus. Ele não é que ele tem uma crise de... o que o Theo tem? Não, eu sempre sei o que ele tem, porque ele fala. Ele diz, mãe, eu estou triste, mãe, eu tô me sentindo ansioso, mãe, eu tô com sentimento raiva. Porque eu sempre falei e conversei com ele. Claro que eu falo, ele é uma criança, mas eu tento dizer, eu não gostei, Theo. A mãe não gostou.
fica ali agora. Já vou ir aí conversar contigo. Eu falo assim, firme. Às vezes eu até penso, ai, será que eu tô sendo muito brava? Porque eu sou posicionada. Que nem a gente falava aqui, quando tem que ser, eu sou posicionada. Então eu quero criar isso nele também, para ele estabelecer limites. Que não precisa ser na base do tapa, na base do grito, na base do xingamento. Mas precisa ser na base da voz. E a gente usa isso na comunicação, né? Foi maravilhoso da coisa de dar vocabulário emocional. A nossa geração não se preocupou em dar vocabulário. Ai, nada como ter uma psicóloga aqui, gente. Eu dou as ideias e ela entende. Igual a minha terapeuta faz a mesma coisa. Ela, Bruna, é isso. Eu digo, ai, agora eu entendi. Imagina, junta jornalista com psicóloga aqui. Vai longe. Eu tô amando essa. É porque as palavras, a gente fica lá, pega um adulto e ele tá dizendo, eu tô me sentindo assim, como um carro velho, como uma garrafa aberta. Gente, o que é isso? É porque não tem vocabulário. Isso aqui é triste, isso aqui é frustração, isso aqui é raiva. É bom ver o divertidamente, né? Até pra Eu super o 1 e o 2, porque o 2 tem novas emoções. Novas emoções que estão atuando agora, no caso. Tem um livro que se chama Emocionário, que eu leio com as meninas, e eu digo, ele tem um perfil infantil, mas ele é ótimo para adulto, que são, sei lá, mais de 40 sentimentos, assim, com gravuras, ilustrações lindas. Tem aqui na livraria. Depois no próximo a gente pega, se não der tempo hoje. Mas ali tem o que é amor, o que é frustração, aí um vai encaminhando para o outro. Então isso facilita, porque a hora que a criança quiser se expressar, é angustiante quando a gente fala uma coisa e a pessoa não nos entende, né? Vai nos dando raiva. Só mais uma dica de um livro, então, já que a Sabrina falou, e a gente é jornalista, trabalha em comunicação. Estamos aqui numa livraria maravilhosa, que é de uma terapeuta, de uma psicóloga, que se chama O Poder da Palavra dos Pais, que é justamente isso, né? E é o que eu muitas vezes não tive e tento passar pro meu filho. O que tu fala que teu filho é? O que tu tá dizendo para ele? O que tu tá lançando na cabecinha dele, no coração dele? Que ele não sabe nada, que ele é burro, que ele é um idiota, ou que ele não, filho, não deu certo, tenta de novo. Então é educar também a importância das nossas palavras lançadas na cabecinha deles. De entender bem isso, que eu ouvi uma vez, para mim fez todo sentido. Como é que a gente sabe o nosso nome? Né? Como é que eu sei que eu sou Sabrina? Porque diziam Sabrina. Eu disse, bom, acolhi, eu sou Sabrina. Então, se a gente começa a dizer, mas é um preguiçoso, mas é um preguiçoso, mas é um preguiçoso. Eu sou preguiçoso. É isso. Toma como verdade. Tu vai ter, eu ia dizer. Conta, mas quando deram esse exemplo do nome, eu disse, faz muito sentido. Nossa, faz total sentido. E eu também li alguma, não me lembro no que, essas orientações para os pais que disseram assim, também fale bem da criança indiretamente, sabe? Ai, mas ele é muito estudioso, ele é muito querido. Falar, não fazer para ele, sabe? Isso aí me marcou, não sei, né? Tô como psicóloga, mas dele ouvir a gente falando bem também a qualidade dele, né? Não reafirmar as qualidades, né? Mas, gente, infelizmente, eu sei que a gente poderia ficar mais 2 horas tranquilamente. Eu nem cheguei nas perguntas que eu tinha selecionado, tu viu? Eu sabia que o negócio ia andar. Pro próximo Exatamente. Programa. Mas a gente falou de livraria, né? Estamos hoje, nosso primeiro programa, aqui na Livraria Santos, no Pontal, no Shopping Pontal. Mas a gente vai trazer muitas surpresas, né? No quesito cenário aí, nos próximos episódios. Então a gente se vê semana que vem, não é mesmo? Combinado. Muito obrigada, Sabrina, Bruna, Milena. Obrigada. E todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado e a gente volta em breve, até semana que vem. Tchau, tchau.